Utilizado por muitos povos indígenas americanos desde antes do século XVI, o tabaco foi levado para a Europa por volta de 1530 e consumido em forma de cigarro a partir do século XIX, sendo muito valorizado por diversas ações publicitárias ao longo do século XX. Apesar de combatido por inúmeras campanhas pela saúde, estima-se que haja atualmente 28 milhões de fumantes no Brasil. Eu sou ex-fumante. Parei há 2 anos. Sim, eu sou fumante. Nunca fumei. Só experiência, assim. Sim, fumo. Sempre vai existir. Sempre vão ter grupos de pessoas que vão combater o fumo. Eu acho que essas campanhas anti-tabagismo, elas, de certa forma, elas interferem no desejo das pessoas do consumo delas. Eu acredito que é interessante que tenha uma campanha que sempre lembre e mostre quais são os danos do cigarro, quais são as consequências. Olha, eu acho que isso não ajuda tanto a parar de fumar, não. O fumante é muito teimoso. A conscientização dos males relacionados ao tabaco farão com que haja uma consciência maior, então o pessoal vai deixar de fumar daí. Meu pai fuma, teve até problema de circulação. Santa Cruz mesmo eu sei que é um polo produtor de fumo. Meu avô plantava, lá em Porto Xavier. Eu não estou muito ciente de que tipo, quais são a situação dos produtores de tabaco ou como é que é toda essa escala de produção, mas acredito que também é um problema para eles que esse tipo de propaganda contra o tabaco. É importante se pensar nas consequências, né, da falta do trabalho, né, para essas pessoas, mas eu acho que os males gerados pelo tabagismo são muito maiores. Aqueles que já trabalham com a agricultura, de repente o governo deveria incentivar eles a produzirem outros tipos de produtos agrícolas. O tabaco tem importante papel na economia rural do Rio Grande do Sul desde o século XIX, sendo direcionado, na sua maioria, para a exportação. Para compreender o processo de produção, comercialização e combate ao fumo, o Pesquisa em Pauta de hoje entrevista Leonardo Xavier, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Acompanhe! Como que se desenvolveu no Brasil a agroindústria de tabaco? Eu acho que essa é uma questão interessante pelo seguinte, pegando, por exemplo, né, essa situação do tabaco, do fumo no sul do Brasil, né, em especial na região de Santa Cruz do Sul, né, onde hoje a gente tem um foco importante, a gente pode observar que ela é uma cultura, né, centenária, né, uma produção centenária, né. Se não, né, ela remonta ainda à década de 1850, né, só para observar essa primeira nuance, talvez, né, da configuração da cadeia produtiva do tabaco, né, ou da cadeia agroindustrial do tabaco, né. Ainda nos primeiros anos, né, 1916, 17, né, começam a se estruturar, né, as indústrias, né, com aquela que talvez tenha a maior representatividade aqui no Brasil, né, que é a British American Tobacco, né, a BAT, que aqui no Brasil é representada pela Souza Cruz. E lá na segunda década do século XX, ela cria algo que é chamado nos dias de hoje de Sistema Integrado da Produção de Tabaco. O Sistema Integrado, na verdade, é uma coordenação feita pela indústria para a produção de tabaco, né, nos moldes, volumes, né, orientados pela indústria, mas produzidos ainda na sua etapa rural, setor agrícola, por pequenos produtores familiares. Um segundo momento de explosão da produção de tabaco no sul do Brasil, em especial, né? E aqui vale uma referência, né? Quando eu estou mencionando tabaco no sul do Brasil, eu faço referência a fumos claros que levam à produção de cigarro, né? Já que o Nordeste brasileiro tem uma tradição na produção de fumos para charutos, por exemplo, né?
Então, esses fumos claros que servem para a produção de cigarros, eles têm essa segundo ciclo, por assim chamar, ligado à indústria, é pela década de 60, década de 70. Quando também numa lógica, né, de processo de fortalecimento da industrialização do país, né, existe uma rápida entrada de empresas multinacionais, um pouco por o cenário internacional que era propício, né, para as empresas buscarem, né, produzir em mercados que seriam mercados emergentes, e um pouco pelo próprio incentivo governamental, fosse ele creditício, fosse ele tarifário, né, incentivos nas 3 esferas, né, governo federal, estadual, né, e governos municipais, né, de fato, ao observar um potencial econômico, né, de rentabilidade do setor agrícola e industrial do fumo, né, de fato ele ser incentivado para chegar a isso que se tornou o maior polo de produção de fumos claros do mundo, localizado no sul do Brasil, né. Aí eu complementaria, né, com Santa Catarina e Paraná. Algo assim, 50% da produção de fumos para cigarro no Rio Grande do Sul, em torno de 30% em Santa Catarina, né, e 20%, às vezes movimenta um pouco, mas fica, né, nessa faixa no estado do Paraná. E qual que é a importância dessa produção para o estado do Rio Grande do Sul? Pois é, né, o que se observa, né, é que não somente para Rio Grande do Sul, mas muitas vezes para Santa Catarina, Paraná e mesmo para o Brasil, né, se nós fôssemos observar o comércio externo brasileiro, né, a balança comercial que registra justamente as importações e exportações de produtos, a exportação de produtos primários muitas vezes coloca em destaque a exportação de tabaco, a exportação de fumo, né? E isso, se a gente for observar, né, um cenário em que nós temos tradicionalmente café, né, e soja, né, são grãos que têm, se diz, um dinamismo, né, mais evidente. Então, por vezes, e não raras vezes, na exportação de fumo, ela se destaca em 3ª, 4ª colocação, né, na pauta de exportações. Se a gente fosse observar para Rio Grande do Sul, né, como a gente não tem café aqui, pelo menos por enquanto, né, a gente colocaria em diversos momentos, né, nos últimos 30 ou 40 anos, o fumo como sendo o segundo produto de exportação da pauta de produtos agrícolas, né, do estado. Esse é um lado, né, se a gente fosse observar pela questão da balança comercial, né. Se a gente for observar pela questão da produção agrícola em si, né, nós observaríamos que em torno de 180 a 200 mil famílias nos 3 estados do sul, elas estão em contato com a produção de fumo. E aí tiraria, né, em torno de 100 mil famílias, né, produzindo um pouco mais, né, um pouco menos, mas 100 mil famílias produzindo fumo, né, na sua fase agrícola aqui no Rio Grande do Sul. Como se dá a relação entre os fumicultores e as indústrias fumageiras? Pois bem, né, então essa concepção daquilo que lá no início do século XX se começou a chamar de sistema integrado na produção de tabaco, né, sistema integrado de produção de fumo naquele momento, o que se tem claramente é, como eu tinha antecipado, algo muito fortemente coordenado pela indústria. Bom, essa coordenação se dá de que maneira, né? Alguns jargões agronômicos, né, ou da economia agrícola que se diz é que a indústria entregaria um pacote tecnológico para a agricultura, para os produtores de fumo. O que seria esse pacote tecnológico? Olha, eles têm uma orientação, né, bem estrita sobre os tratos culturais da produção de fumo, né? Então, períodos do ano em que haveria o plantio, né? Inclusive o desenvolvimento de tecnologias de plantio é feito pela indústria, né? Períodos de poda, né, da folha das folhares lá do fumo, períodos de colheita, de cura, né, porque o fumo entregue para a indústria é um fumo já
seco, né? Não é o fumo verde, né? Então seria o fumo seco, já curado, o próprio transporte, o auxílio, né, que a indústria dá para busca de financiamento junto às instituições bancárias, né? Então existe um orientador agrícola, que na prática seria um extensionista vinculado à indústria, e esse extensionista ele trata em larga medida, né, dos procedimentos que farão parte, né, dessa produção, né, de fumo na sua fase agrícola. E aí, dentre essas diferentes orientações, está nos tratos culturais e também está nas relações que eles têm com os bancos, né, aí exerceria uma relação indireta, né, e a própria relação no período e processo de comercialização do fumo da sua fase agrícola para a indústria. Os contratos, na maior parte dos casos, né, para não dizer 100% dos casos, mas em mais de 90% dos casos, eles admitem, né, um compromisso da indústria em comprar a produção toda, né. Se isso acontece ou não são elementos que muitas vezes pontuais, né, e são meandros que podem ser, se diz algumas peculiaridades, mas que acontecem no fumo, mas também pode ser observado em outras produções, né. Que pesquisas o senhor tem desenvolvido sobre esse tema, sobre o tema do tabaco, do fumo? Bom, as pesquisas então sobre fumo, né, elas são pesquisas que elas têm origem, né, na minha curiosidade, né, ainda no final dos anos 90, início dos anos 2000, né, quando eu comecei a frequentar a cidade de Santa Cruz do Sul, né, à época como docente da universidade daquela cidade. Então, a partir disso, né, e observando a pujança, né, da economia daquela cidade e a própria envolvimento que a cidade e os municípios próximos tinham com a produção de fumo, que me levaram a pesquisar, né, e algo que de fato acabou por se transformar numa tese de doutoramento, né, e desde então, né, eu tenho alimentado, né, atualizado e mesmo expandido, né, olhares sobre essa cadeia de produção, né. Mais recentemente, né, eu tenho sido acompanhado, né, por alguns estudantes de graduação, né, e estudantes de pós-graduação na interpretação, né, da lógica que existe nessa cadeia produtiva, né, dando uma especial atenção para dois elos dessa cadeia, né, que é o elo dos fumicultores, né, então a produção de fumo ou de tabaco na sua etapa agrícola, e a indústria. A indústria que tem uma estrutura diferenciada, destacada, né, e que acaba, na verdade, por puxar, né, isso que, se fôssemos pensar exclusivamente do ponto de vista da cadeia produtiva, né, sem os malefícios que nós sabemos que o consumo dos derivados do fumo traz, eu poderia dizer que é uma cadeia muito bem sucedida, né. E na esteira dessas várias questões que surgem com a abordagem, né, sobre a cadeia do fumo, né, existe algo que é bastante recente, né, que não é uma negociação recente, mas é algo que foi assinado recentemente, né, no início dos anos 2000, 2005, 2006, que é a chamada Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, né, que é um acordo, né, em que tem mais de 170 países signatários, né, e essa convenção tem como o Brasil, né, o governo brasileiro, um dos principais coordenadores ou orientadores das potenciais políticas, né, tanto pelo lado da produção de fumo, né, e logo a diversificação de áreas que produzem fumo, como também para as questões relacionadas ao próprio consumo do cigarro, né. Consumo de cigarro, né, sabendo que ele é talvez a principal causa de enfermidades evitáveis, né, um termo ali usual da Organização Mundial da Saúde, que é quem de fato liderou a constituição dessa chamada Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Então a intenção, né, é a partir desse cenário novo, né, ou em transformação, observar quais são o comportamento dessa cadeia produtiva no Brasil, né, especificamente na região sul do Brasil, né, e também as novas orientações, os movimentos internacionais da produção de tabaco, né. Sobre a Convenção Quadro, que impactos que as determinações dessa convenção tiveram
sobre a produção de fumo aqui no estado, sobre a economia aqui do estado? Eu acho que a sua pergunta é bastante oportuna, exatamente porque nós estamos nesse momento de transformação, de mudança, né, nas regras, né, de produção, na legislação, né, nas normas, né, que estão sendo seguidas ou que estão sendo propostas ou construídas a partir dessa Convenção 4. Então, ainda que seja algo, né, capitaneado, né, por assim dizer, né, pelo governo brasileiro, né, por diversos ministérios, né, e existe uma evidência clara, né, da Secretaria de Agricultura Familiar, que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, para trabalhar opções de diversificação. Pelo menos os resultados imediatos ainda não permitem dizer que houve algum impacto na queda da produção de fumo. Né, algumas oscilações para baixo, sim, aconteceram, né, mas são oscilações ainda que não permitem dizer que haja uma tendência de queda, né. Até porque algumas dessas mudanças elas podem estar vinculadas também a intempéries climáticas, né, problemas climáticos que geram quebras de safra. Uma peculiaridade também que acontece nas áreas de produção de fumo, né, em que nas regiões onde tem maior concentração da produção de fumo são regiões em que tem muita incidência de granizo, né, então às vezes isso pode provocar assim, quebra de safra. Então no curto prazo, né, a gente não consegue ter evidências, né, de mudanças no cenário, mas existe sim, né, uma potencial transformação, já que as ações, né, interministeriais dão conta disso, né, ou se propõem a fazer isso, só que ao mesmo se diz em complementaridade a essas ideias, as próprias associações representativas, supostamente representativas dos fumicultores, né, como é o caso da Associação dos Fumicultores do Brasil, elas também têm propostas para redução, né. Motivos são distintos, né, mas são propostas para redução da produção de fumo, né, no Brasil, né. E como ficaria a situação desses fumicultores? Seria uma alternativa? Pois bem, então e eu acho que é aí um dos méritos justamente da Secretaria de Agricultura Familiar, né, que tem feito várias reuniões para isso, né, encontros, né, e eventos correlatos, é de permitir que haja, né, uma mudança, né, nas fontes de rendimento ou de rendas agrícolas para esses produtores rurais. Então a intenção, né, muitas vezes pode ser a mais rápida, mas também pode ser um tanto quanto assassina, por assim dizer, né, de um ano para o outro eliminar, né, as áreas de plantio de tabaco. Mas a intenção é, de maneira gradual, fazer essa diversificação, né, das áreas que hoje ocupam, né, são ocupadas pela produção de tabaco, né, para algumas culturas alternativas, né. Algumas situações que também já são tradicionais para o próprio fumicultor são como, por exemplo, a produção de milho, né, a produção de feijão, que também são bastante características, né, desses estabelecimentos agropecuários que produzem fumo. E também tem algumas situações piloto, por assim dizer, né? Inclusive com a possibilidade de produzir diesel derivado de produtos agrícolas, né? Então, mas como se diz, são exemplos ainda bastante embrionários, bastante incipientes, em que de fato vão dar algum resultado, vão dar frutos um prazo um pouco mais longo, né? Uhum. Então, que mudanças a gente pode pensar a longo prazo, né, dessas determinações? Uhum. Bom, as expectativas que se tem, né, são de que haja de fato, né, um processo de, pensando se diz, na etapa rural, né, ou no meio rural, de que haja de fato ao longo do tempo um processo de abandono relativo dessa produção, né, de fumo, para que o agricultor não fique tão dependente assim de uma cultura, né. É um fenômeno ainda, né, recente de uma diminuição, né, da dependência, mas estimativas dizem que a renda, né, desses estabelecimentos produtores de fumo, 60% ou um pouco mais dela depende dessa cultura. Então é um processo lento de transformação. E isso porque,
né, não só por questões de determinação de políticas, né, mas o próprio processo mais do que centenário de produção que se tem, né, de fumos claros aqui no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Então, se a gente fosse imaginar 150, 160 anos, né, de processo de expansão nessa produção, né, isso tem até um elemento vinculado à tradição, né, a meios de vida, né, que estão vinculados a isso. Né. Pode vir uma contra-argumentação e dizer, mas essa explosão de produção acontece a partir dos anos 60, 70? Sim, de fato acontece. Mas são coisas que que não podem desconsiderar, né, um processo histórico ao qual o fumo está envolvido. Né. E pensar, né, ao mesmo tempo que as políticas, né, na outra ponta de consumo de cigarros, né, que como se diz, o consumo de cigarro, afinal das contas, é o que acaba por garantir, né, essa perenidade da produção de fumo, né? Que essas políticas de combate à produção de cigarros têm sido bem sucedidas, né? Porque a gente tem notadamente observado redução no consumo de cigarros, né? Só que aí, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar, né, esse elemento de que o principal destino da produção de fumo, né, do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, é o mercado externo, não o mercado interno. Então, a partir disso, observar o quê? Bom, esse consumo, né, de cigarro, ele deve ser diminuído, né, sem meias palavras, né, também no mercado externo ou, né, pelos compradores do fumo brasileiro, né. Então, existe uma composição, né, de se observar, né, oferta, observar demanda, né, criar, né, oportunidades para os produtores, também imaginar, eu acho que aí precisa algo relacionado ao próprio planejamento das cidades ou das regiões, né? Porque quando a gente observa, né, uma proposta de redução da dependência do tabaco, a gente também tem que pensar no sentido mais amplo da economia desses municípios, né? Porque se a gente for imaginar alguns municípios-chave aqui no Rio Grande do Sul, como Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, para mencionar talvez os mais notórios, a gente observa que, em larga medida, né, são municípios, sim, dependentes, né, da arrecadação tributária derivada, né, das empresas beneficiadoras ou processadoras de fumo. Então, eu imagino que uma visão de longo prazo também precisa prever esse tipo de transformação, né, para não empobrecer essas cidades, né, e sim permitir que haja, né, formas de enriquecimento menos dependente da estrutura ou da cadeia agroindustrial do fumo, né. Então, professor, as perguntas são essas. Muito obrigada pela sua entrevista. Tá bom, mais uma vez eu agradeço, né, e espero ter, né, contribuído aí para as discussões da TV. Muito obrigada.